Bom, pessoal, seguindo aqui a série de vídeos, a gente vai fazer uma pequena alteração nesse código, onde a gente vai usar um recurso novo, um recurso que já existe no PHP chamado trycat, que basicamente a gente vai tentar melhorar nesse nosso código. Por quê? Utilizando essa forma aqui hoje, vai funcionar muito bem, mas, por exemplo, se não tiver erro aqui, eu vou entrar aqui dentro e vou fazer algum processo. Só que eu vou ter que verificar se novamente existe erros. E aí eu vou ter que fazer mais um if, mais um else, para verificar se existe a variável erro com informações e aí exibir ou não um erro. Então, dessa forma aqui fica um pouco maçante esse código, um pouco com muitas linhas, e a ideia é a gente dar uma diminuída na forma da gente da nossa leitura. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai utilizar o try e o catch. Então, aqui eu vou pegar aqui try. No meu caso, o Visual Code já está gerando um bloco, né, desse try catch. Essa aqui é uma classe que existe no PHP 7, então eu vou apagar essa classe e vou usar a classe que é uma classe que já funciona desde o PHP 5, que é o exception. E aqui eu vou colocar ex. Bom, o que isso aqui está fazendo basicamente? O que acontecer dentro desse bloco aqui, desse bloco try, ele vai tentar executar. Se tem algum erro, eu vou lançar uma exceção. E essa exceção vai ser capturada nesse cat, que vai aqui fazer alguma coisa. Então, o que vai fazer nessa alguma coisa? Eu vou colocar esse response dentro desse bloco, tá bom? E ao invés de usar o erro aqui, eu vou usar ex, essa variável, tá bom? Então, aqui esse cat é uma função que espera uma classe do exception e vou transformar nessa variável. Isso aqui eu não vou entrar muito, uma explicação muito a fundo, porque envolve classes e a ideia é fazer depois uns vídeos falando sobre isso de forma mais única. Então, aqui, imagine que isso aqui segue esse padrão para agora. E aqui eu vou usar um método chamado getMessage. Então, o que aconteceu de erro aqui dentro vai ser capturado nessa variável aqui, nesse método. E ele vai me retornar. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou agora aqui copiar basicamente essa linha, tá bom? E vou fazer o seguinte, vou fazer um if. Eu vou apagar isso aqui agora. Vou apagar tudo isso aqui. Deixa só o if. E vou colocar aqui agora throw. E ele vai gerar para mim essa linha de código. Então, basicamente, ele está gerando uma nova exceção, invocando, instanciando essa classe exception com esse tipo de texto. E eu vou apagar esse número 1 aqui também, que por hora não precisa entrar em detalhes. Então, basicamente, dessa forma aqui, se por acaso esse campo e-mail for vazio, ele vai me gerar uma exceção que vai ser capturada aqui embaixo e aí vai dar, obviamente, um erro no nosso sistema. Então, esse aqui eu posso apagar por hora. Eu vou vir aqui agora fazer a mesma coisa com a senha. Então, mais fácil fazer isso aqui. Então, esse trecho do código de erro aqui a gente pode apagar. A gente não precisa mais. Se a gente for fazer um teste agora na nossa aplicação, eu vou vir aqui agora remover os campos como obrigatório. Como eu falei, não é uma boa deixar no front-end fazer a parte de validação devido a essa situação, que a pessoa consegue alterar o código. Então, eu vou executar. Então, ele já me deu o erro aqui. Vamos ver qual que é o retorno em forma e-mail. Bom, deu certo. Mas o que aconteceu aqui? Porque ele está mostrando esse texto aqui para mim e não o meu texto que deveria ser. Primeira coisa, aqui no HTML a gente vai apagar aquele texto padrão que estava aqui. Então, eu vou apagar esse texto. Então, ou seja, o texto que entra aqui vai ser um texto dinâmico, né? Lembra que a gente está fazendo lá no JavaScript? Então, eu vou apagar isso aqui, vou deixar só a div existente, só a div. Então, se eu tentar executar aqui agora, vou executar. Está vazio por quê? O nosso código aqui, se a gente perceber agora, ele está retornando um erro aqui, que o nosso objeto, ele não é um método ele não é um array, não é um tipo de array. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui fazer um tratamento da seguinte maneira. A gente pode verificar se isso é um array. Isso aqui é um método próprio do JavaScript, tá bom? Então, não tem muito o que falar nesse método. Vou colocar aqui. Então, se ele for um array, ele vai usar esse join. E se ele não for, ele vai simplesmente mostrar a mensagem, ok? Então, aqui, se eu vim aqui atualizar aqui agora e remover esse campo, vou colocar assim aqui embaixo. Então, ele já me deu a mensagem. Então, o que a gente fez aqui? Basicamente, a gente fez um pequeno tratamento, onde a gente verifica, como falei, é um método próprio do JavaScript,
eu estou verificando se esse valor, se essa variável é um tipo de array. Se não for um tipo de array, ele vai entrar nesse bloco e vai mostrar a mensagem como ela está. Se caso for, a gente quebra e adiciona linhas no array. Então, basicamente, a gente fez essa pequena alteração, né, para tratamento de erros. E, no caso do PHP, ao invés de usar aquele recurso de erros e tudo mais, a gente deu uma organizada um pouco melhor. Essa aqui é uma pequena introdução de quando a gente for mexer com classes, porque classes é uma coisa um pouco mais complexa, e para classes, para trabalhar, a gente vai trabalhar muito usando try catch. Basicamente, isso aqui a gente consegue fazer muita coisa e a gente consegue colocar um try catch dentro de outro. Então a gente consegue fazer tratamento de erros dentro de outros tratamentos. Então, uma coisa bem legal e basicamente uma coisa que a gente vai utilizar bastante. Então, esse aqui foi um vídeo para refatorar esse código e no próximo a gente continua o que a gente estava planejando fazer.